Olá para quem nos acompanha em mais um Mergulho Profundo. É muito bom estar aqui de novo. Uma saudação a todos. Que alegria ter a companhia de cada pessoa que nos escuta hoje. É, é sempre um privilégio abrir esse espaço para investigarmos juntos temas que moldam a compreensão do mundo ao nosso redor. Com certeza. E o tema de hoje, ele é especial. Muito. A análise de hoje promete, mudar completamente a lente através da qual enxergamos a nossa própria realidade cultural. Exato. É uma mudança de paradigma mesmo. Nós vamos mergulhar em um material riquíssimo, é uma aula e apresentação de autoria do professor Jotinha. O título do trabalho é Povos Africanos, a Jornada da Resistência, Cultura Africana na Formação Brasileira, Parte 2. Um material excelente, diga-se passagem. Muito profundo. Demais! E a nossa missão aqui é muito clara. Não vamos simplesmente listar influências culturais como quem lê um cardápio de contribuições históricas. Não é uma lista de supermercado da história, né? Isso, o objetivo é investigar a cultura como uma ferramenta ativa, uma ferramenta pulsante, de pura sobrevivência e de resistência. Para entrarmos nesse material do professor Jotinha, a gente precisa de uma mudança drástica de perspectiva. É olhar para a história e perceber que aquilo que, nos livros escolares, frequentemente chamamos de influência cultural, foi, na verdade, uma tática extremamente sofisticada de preservação. Uma tática de sobrevivência. Exatamente. Estamos falando de pessoas protegendo a própria humanidade diante de um sistema colonial que tentava apagá-la a todo custo. A dor inimaginável de um deslocamento forçado foi transformada na base da identidade de uma nação inteira. E o ponto de partida para essa mudança de perspectiva é justamente o período do século XVI ao século XIX, certo? Sim, o período central dessa ferida. A aula traz um termo que exige muita atenção: transferência involuntária. Há uma frase na pesquisa que é um verdadeiro soco no estômago. Diz que não foi uma migração espontânea, mas um deslocamento massivo que alterou para sempre a demografia e a alma do Brasil. Uma frase fortíssima. Muito forte. E eu queria focar um pouco nessa palavra, involuntária. A gente escuta tanto a palavra imigrante quando se fala da formação do país, né? Mas essa análise propõe uma ruptura com esse vocabulário. Totalmente. Chamar de migração é, francamente, higienizar a história. O termo transferência involuntária nos obriga a encarar a realidade dos fatos. A diáspora africana não foi um grupo de pessoas buscando novas oportunidades de vida. Claro que não. Significa que milhões de seres humanos foram sequestrados, arrancados dos territórios de origem, separados das famílias, dos reinos deles, despojados das línguas maternas e jogados no porão de um navio em direção a um território completamente desconhecido e hostil. É assustador quando a gente para visualizar isso. Sim, quando o material fala em alterar a alma do Brasil, não estamos falando de uma estatística fria. É um trauma coletivo colossal que, de alguma forma extraordinária, conseguiu gerar raízes. Olha, a pesquisa até usa uma metáfora visual muito poderosa para explicar esse enraizamento. Ela descreve uma planta crescendo, achando uma fissura e se firmando sobre uma pedra dura, completamente cercada pela água. É uma imagem linda. Sim. Essa imagem diz muito sobre o que a aula define como a cultura atuando como sobrevivência, não é? Vamos desempacotar isso. É a imagem perfeita da resiliência. Pensemos no ambiente mais inóspito possível. Quando o sistema escravocrata retira tudo de um ser humano, a liberdade de ir e vir, o nome original, o direito sobre o próprio corpo e sobre o próprio tempo, o que sobra? O que vem de dentro. Exato. Sobra bagagem imaterial. Sobram os valores morais, a memória dos ancestrais, a forma de se relacionar com o divino, os ritmos da terra natal. Então, a ideia central do professor Jotinha é que manter essas tradições não era um simples apego ao passado, ou tipo um folclore. De forma alguma. A identidade nesse contexto todo torna-se um escudo. Manter os costumes não era um hábito, era um ato direto de insubordinação. Para sobreviver à brutalidade da diáspora e da escravidão, a identidade precisou ser ativamente preservada, mas acima de tudo precisou ser adaptada. Eles tiveram que se reinventar, né? Sim,
Porque os africanos escravizados não podiam recriar a África exatamente como era. Eles vinham de nações e etnias diferentes. Muitas vezes, eram de povos inimigos nos continentes de origem e foram misturados propositalmente pelos colonizadores. Ah, justamente para evitar rebeliões. Uma tática de controle. Exatamente, dividir para conquistar. Então, eles tiveram que construir uma nova fortaleza mental e comunitária, usando as lembranças de casa como matéria-prima. Nossa, e isso me leva a uma dúvida sobre a execução dessa sobrevivência. A gente fala de criar uma fortaleza comunitária, mas como reconstruir laços quando as famílias foram completamente dilaceradas? Esse é o ponto-chave da organização social deles. O material aponta para o que chama de o pilar espiritual, destacando o candomblé, mas a explicação vai muito além de definir o candomblé como um mero sistema de crenças, não é? Ele parece ter tido uma função arquitetônica mesmo na sociedade dessas pessoas. Perfeito, uma função arquitetônica. Historicamente, o candomblé funcionou como um refúgio, tanto físico quanto emocional. Imaginemos a senzala, um lugar de vigilância e violência constantes. A escravidão tentou destruir qualquer senso de parentesco. Reduzir a pessoa apenas à força de trabalho. Isso. O terreiro de candomblé surge como a solução para a reconstrução do senso de comunidade que havia sido roubado. É um espaço onde a hierarquia imposta pelo colonizador é subvertida e totalmente anulada. Como se as regras lá de fora não valessem lá dentro. Exatamente. No terreiro, o valor de uma pessoa não era ditado pela cor da pele ou pelo status de escravizado imposto a ela lá fora. O valor era dado pelo conhecimento, pelo tempo de iniciação, pela ancestralidade e pela conexão com o sagrado. Era a recriação em solo brasileiro de um microcosmo africano onde a dignidade humana era restaurada. Fico maravilhada com isso. Mas, na prática, o sistema colonial e a igreja da época não toleravam isso. Havia uma repressão brutal contra qualquer manifestação que não fosse a oficial. Sim, a vigilância era opressiva. Então, como um terreiro ou uma prática espiritual assim conseguia sobreviver sob essa lupa da Inquisição e da violência dos feitores? Aqui é que o assunto fica realmente interessante. E aí que entra uma das táticas de sobrevivência mais brilhantes da história. A análise do professor Jotinha introduz o conceito do sincretismo religioso. E a gente precisa esquecer aquela ideia romantizada de que o sincretismo foi uma mistura pacífica. Aquela visão de que todo mundo resolveu dar as mãos e misturar tudo. Exato, isso é mito. Longe disso. O sincretismo operou como uma camuflagem necessária. É como o material descreve. Foi uma estratégia de inteligência e espionagem, literalmente. Uma camuflagem. Tipo uma dupla identidade. Basicamente isso. Imagine a cena em uma fazenda colonial do século XVIII ou XIX. Um senhor de engenho ou um padre olha para um grupo de pessoas escravizadas rezando diante de um altar cheio de santos católicos, cruzes, imagens europeias. Para o opressor, aquilo parecia uma vitória. Sim, para eles aquilo era o sucesso da colonização. Era a catequização funcionando perfeitamente. Havia uma obediência visual, mas a realidade operava em outra frequência. A devoção e a energia daquele culto não estavam direcionadas à figura de gesso do santo católico. Estavam direcionadas à própria fé. Exato. Estavam voltadas à divindade africana, ao orixá, que havia sido cuidadosamente associado àquele santo por meio de características em comum, como as cores ou a história do mártir. Gente, isso é de uma inteligência tática impressionante. O colonizador achava que estava dominando a alma daquelas pessoas, mas na verdade elas estavam protegendo a própria essência bem debaixo do nariz de quem as oprimia. A fé funcionando como uma tecnologia real de sobrevivência. Tecnologia é a palavra certa. Mas a aula não para na espiritualidade. O mergulho continua em direção ao físico, em um segmento que o material chama de o legado em movimento. Uma das partes mais fascinantes da pesquisa. Tem uma frase poética no texto que diz que o legado vai do corpo que dança ao corpo que luta. Se a mente e o espírito estavam sendo protegidos pelo sincretismo, como o corpo lidava com isso? Porque o corpo era justamente a máquina de trabalho, a parte mais vigiada e punida de todo o sistema. O corpo era o território principal da exploração colonial. Ele era acorrentado, exaurido até o último limite nas plantações de cana-de-açúcar ou nas minas de ouro.
O que a capoeira faz é a reapropriação desse território. Devolver o corpo para o próprio dono. Isso. A capoeira é a expressão máxima dessa dualidade. A aula define como arte marcial, dança e resistência. Tudo acontecendo simultaneamente no mesmo espaço. Olha, tem uma citação específica da pesquisa que eu faço questão de trazer na íntegra. Diz assim: o corpo transformado em arma de liberdade, disfarçado de celebração. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Mostra que a festa, o sorriso e o movimento também podem ser trincheiras de guerra. E veja como a lógica do sincretismo que a gente falou antes se repete aqui de forma física. A mesma genialidade da camuflagem usada na religião foi aplicada aos movimentos corporais. Pense no feitor observando de longe uma roda se formando depois de um dia exaustivo de trabalho. O que ele via, na cabeça dele, era só uma brincadeira. Exato. Ele via palmas, ouvia cânticos, via pessoas sorrindo e fazendo acrobacias. Parecia uma dança inofensiva. Para o sistema escravocrata, era até tolerável deixar que aquelas pessoas tivessem um momento de lazer. Achavam que isso evitava rebeliões maiores. É a arrogância do opressor cegando-lhe mesmo. Porque a realidade dentro da roda era outra, completamente diferente. Aquilo era um treinamento militar disfarçado. Eram golpes letais, rasteiras, esquivas ágeis, que foram desenhadas justamente para escapar das correntes. O gingado, que parece uma dança, é na verdade uma base de movimentação contínua para confundir o adversário. É uma preparação constante. Sim, a capoeira preparava o corpo e a mente para a fuga, para a defesa dos quilombos e para o embate físico real contra os capitães do mato. A música ditava o ritmo do treino. O disfarce de celebração garantiu que essa arte de guerra continuasse sendo ensinada e aperfeiçoada em plena luz do dia, sob os olhos dos próprios colonizadores que a proibiam. É fascinante. A gente está falando de pessoas que, mesmo após 12, 14 horas de trabalho forçado e brutal, ainda encontravam força muscular e energia vital para treinar uma arte marcial complexa para buscar a liberdade. É a força do instinto de sobrevivência e de libertação. E por falar na música que ditava esse treino, a roda também nos leva para a questão do som. A pesquisa nos guia para o impacto sonoro da resistência em um ponto chamado do jongo ao samba. A aula revela que o ritmo que define o Brasil hoje não surgiu em um estúdio de gravação de forma despretensiosa. De jeito nenhum. Ele nasceu nas rodas de jongo, que o material aponta como ancestral direto do samba. O som também era uma forma de camuflagem, então. Sim. E de uma sofisticação de comunicação que a visão eurocêntrica da época jamais conseguiria captar. A gente precisa abandonar a ideia ocidental de que o tambor é apenas um instrumento musical destinado a marcar o compasso de uma música, ou só fazer uma melodia para as pessoas dançarem. O que ele era, na verdade? Nas tradições de muitas nações africanas, o tambor fala. Muitas línguas africanas são tonais, onde a variação de tom altera completamente o significado da palavra. O tambor africano foi projetado para imitar esses tons. Ele é um veículo complexo de linguagem. Uau! Como se fosse uma espécie de telégrafo ancestral batendo no meio da noite. Perfeito. Um telégrafo criptografado. Nas imensas fazendas de café do sudeste brasileiro, durante as madrugadas, as rodas de jongo aconteciam. Os africanos e os descendentes batiam os tambores e cantavam o que chamamos de pontos. E até os senhores das fazendas achavam disso? Para os senhores da Casa Grande, era apenas um batuque ruidoso de gente simples. Uma festa rústica. Mas, através das batidas do tambor e das metáforas nas letras das canções, eles estavam transmitindo mensagens cruciais para a comunidade. E que tipo de mensagens eles passavam? Fiquei curiosa. Mensagens de pura sobrevivência. Eles podiam avisar que um feitor violento estava se aproximando. Podiam organizar e combinar rotas de fugas complexas para a mesma noite. Debatiam problemas da comunidade, transmitiam saberes de geração para geração e até zombavam abertamente dos senhores. Tudo isso em um código linguístico e rítmico que os opressores eram incapazes de decifrar. Incrível. O tambor era o jornal, o rádio e o alerta de segurança daquelas comunidades.
E essa complexidade não morreu com o fim da escravidão institucional. Ela migrou. Ah, e é aí que acontece a transição para o samba, quando essas populações começam a se mover das áreas rurais para os centros urbanos. Exatamente isso. Após a abolição, com o êxodo rural e a ida de muitas dessas comunidades para cidades como o Rio de Janeiro, essa linguagem percussiva e esses ritmos de resistência se instalaram nos morros e nas periferias. Levando toda essa bagagem com eles. Sim, a polirritmia sofisticada dos tambores do jongo, as rodas em comunidade, os refrões de resposta e a crônica do dia a dia desaguaram diretamente na formação da cadência do samba inicial. O samba nasce com essa carga de denúncia, de crônica social e de união. O ritmo manteve a função de agregar a comunidade em torno de si, de contar a história de quem o cantava e de resistir a uma nova fase de marginalização, agora no ambiente urbano. Olha, chegando na reta final da análise do professor Jotinha, há uma síntese chamada Uma Identidade Forjada na Luta. Se a gente traçar uma linha na história, com tudo que conversamos hoje, vemos 3 grandes momentos se desenhando claramente para formar essa cultura. Vamos a eles. Primeiro, a diáspora. Um período gigantesco do século XVI ao XIX que foi pura dor e deslocamento. Sim, a fundação traumática, o marco zero. E o segundo momento dessa linha é a resistência. Como exploramos profundamente aqui, não foi uma resistência apenas de força bruta, mas uma manifestação profunda, espiritual e estratégica. A inteligência no meio do caos. Ela se materializou na inteligência do sincretismo e nos espaços de cura do candomblé. Foi a semente se recusando a morrer e quebrando a pedra para achar água. Retomando a metáfora do início. E o terceiro ponto dessa linha é o legado. Esse legado não ficou preso no passado, nos livros de história. Ele é vivo. É expresso culturalmente e fisicamente hoje, pelo jongo, pelo samba, pela capoeira. E tudo isso culmina na tese central da aula: a cultura brasileira é, em sua essência, uma história de resiliência africana. Uma frase que resume tudo. Sim. Mas por que a nossa audiência, as pessoas que estão dirigindo para o trabalho agora, ou lavando louça, ou caminhando enquanto nos escutam? Por que elas deveriam se importar com essa perspectiva histórica específica? Qual o impacto disso hoje? Porque isso muda radicalmente o modo como experimentamos a nossa própria realidade hoje. Muda a forma como enxergamos o país. Quando a grande mídia mostra o carnaval, ou quando toca um samba de sucesso na rádio, ou quando passamos por uma praça e vemos uma roda de capoeira com turistas batendo palma ao redor, corremos um risco enorme. O risco de banalizar. Exato. Corremos o risco de achar que aquilo é apenas folclore, uma manifestação artística, espontânea, festiva e desprovida de um passado doloroso. Mas não é. Cada palmo daquela dança, cada golpe, cada ritmo de percussão carrega em seu DNA uma engenharia de sobrevivência de um povo. Uma engenharia de resistência viva. Reconhecer isso tira a cultura do lugar de simples entretenimento e a coloca no lugar de monumento histórico. É entender a real dimensão e a força vital que forjou a sociedade. Não é apenas justiça histórica, é o reconhecimento da genialidade humana. É reverenciar a capacidade de transformar a maior das dores na mais pura e sofisticada arte de viver. E de se manter vivo. A aula nos permite olhar para trás sem minimizar a tragédia, mas com assombro profundo diante do poder da mente humana de criar disfarces e estratégias em nome da liberdade. É uma história de triunfo da identidade. Verdade. E para fecharmos este mergulho profundo, a gente sempre gosta de deixar algo para continuar ecoando na cabeça de quem nos escutou. O que essa jornada nos ensina para o presente? Tem alguma provocação final? Deixa uma provocação muito importante, sim. Nós vimos que a base de inúmeras expressões culturais que hoje são amplamente praticadas sobreviveu através da tática do disfarce. A camuflagem constante. A capoeira vestiu a capa de uma dança inofensiva. Os orixás se protegeram atrás dos mantos dos santos católicos. O tambor de comunicação se fingiu de mero acompanhamento musical. Fica a reflexão para todos nós. Qual seria, Na nossa sociedade contemporânea, quais outras formas de resistência histórica, quais outras vozes que foram sistematicamente silenciadas
podem estar neste exato momento camufladas nas nossas celebrações mais alegres e nos nossos hábitos cotidianos, apenas esperando para serem verdadeiramente compreendidas e desvendadas. Onde mais o passado está escondido na festa do presente? Uma reflexão sensacional e necessária. É uma lente nova para observar cada festival, cada festa popular e cada hábito que consideramos corriqueiro. Foi um prazer gigantesco conduzir mais esta investigação. Fica aqui o nosso agradecimento profundo ao professor Jotinha pela pesquisa magistral que serviu de bússola para a nossa conversa de hoje. Um abraço afetuoso e caloroso a quem nos fez companhia em mais este momento de descoberta e até a nossa próxima análise.